Tive uma ideia, só não sei se essa ideia é boa. Vamos descobrir no final desse vídeo. Eu quero comentar a renovação do Fernando Alonso na Aston Martin por outras perspectivas. Porque nessa altura do campeonato, quando você estiver assistindo esse vídeo, você já sabe o que aconteceu. O Alonso renovou para mais 2 anos com a Aston Martin, 25 e 26, e aí pegando aquele primeiro ano com as novas regras da Fórmula 1 e com os motores Honda impulsionando os carros da equipe do Lawrence Stroll. Aqui eu já começo dizendo, olha como o mundo gira e capota às vezes por Fernando Alonso. Lá atrás, quando ele estava na McLaren, ele chegou a chamar o motor da Honda de motor de GP2. Na época GP2, hoje Fórmula 2. Os japoneses ficaram tanto quanto chateados com essa declaração. O casamento entre Alonso e McLaren acabou, que era o segundo casamento, depois daquela fuga pela direita, quando o Alonso quis colocar o Ron Dennis contra a parede para poder ter vantagem em cima do Lewis Hamilton naquele campeonato lendário, o ano da espionagem. Enfim, o Alonso pulou fora da McLaren também porque a Honda ficou chateada com essas declarações. E agora Alonso e Honda de novo juntas. E isso também porque é conveniente para o Alonso, já que a Honda parece estar passos à frente no desenvolvimento do motor para 2026. Que também pode significar que Alonso bateu na porta da Mercedes e bateu na porta da Red Bull e recebeu um não das duas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o não da Mercedes pode estar materializado numa possível ida do Carlos Sainz para a equipe do Toto Wolff para substituir o Lewis Hamilton. Mas esse não é o foco do vídeo, pelo menos não é o foco que eu quero dar nesse momento. Depois eu posso gravar um vídeo comentando essa ida do Carlos Sainz, que eu acho que não é um mau negócio. O Sainz tem as melhores cartas na mão, as melhores opções, mesmo com a pressão da Audi para que ele feche com a equipe que agora está com o nome de Kik Sauber. Mas eu acho que se realmente o Carlos Sainz for para a Mercedes, ele está fazendo um negócio melhor. Mas o que a gente pode aprender com a saída do Fernando Alonso, com essa manutenção do Fernando Alonso na Aston Martin? Primeiro, que vocês precisam parar de ter etarismo na Fórmula 1. Afinal de contas, o Alonso já está com uma idade considerada avançada para os padrões da categoria, para o nível de exigência da categoria, mas temos aqui a prova cabal de que ele é um dos melhores pilotos da história, porque a performance que o Alonso entrega, o que ele extrai desse carro da Aston Martin, é algo impressionante, acima da média, porque ele está na frente de metade do pelotão, mais da metade do pelotão da Fórmula 1 nesse momento, e está dando um couro no Lance Stroll, que, convenhamos, só está naquele assento da Aston Martin porque o pai dele é o dono da equipe. E há quem diga nos bastidores que essa chegada da Honda na Aston Martin pode ter como moeda de troca a saída do Lance Stroll para a chegada de repente, um Yuki Tsunoda da vida. E eu acho que essa seria uma troca bem interessante, porque o Tsunoda está fazendo por onde ter um lugar melhor. Ele está superando, por exemplo, o Daniel Ricciardo, que é alvo do meu ponto principal desse vídeo, que eu vou chegar nesse tópico daqui a pouco. Não é uma surpresa se a Aston Martin lá na frente anunciar o Tsunoda em função do vínculo com a Honda. Isso seria talvez o caminho natural, e aí o Lance Stroll vai jogar PlayStation no quarto dele, PlayStation pago pelo pai dele. Se Lawrence Stroll quer realmente fazer valer o seu investimento todo que ele fez na equipe, comprando a equipe, bancando tudo, oferecendo um cheque em branco para o Adrian Newey para tirar o Newey da Red Bull, uma das coisas que ele tem que fazer lá no futuro, na minha opinião, é realmente tirar o Lance Stroll, porque esse é um dos pilotos que abrem o segmento desse vídeo, já estão fazendo hora extra na Fórmula 1. A manutenção do Alonso na Fórmula 1 aponta duas coisas. Primeiro, que dentro das opções que existem no grid ele é uma das melhores e que nem mesmo o Lawrence Stroll se atreve a puxar um piloto que é uma revelação ou uma promessa para ocupar o lugar dele, porque sim, o Alonso entrega performance, sim, o Alonso entrega resultado e sim, o Alonso é melhor do que mais da metade do grid neste momento. É incrível ver o Alonso com mais de 40 anos entregando a performance que ele está. E sobre o etarismo, gente, isso inclui o Lewis Hamilton, porque o Hamilton não desaprendeu a pilotar um carro de Fórmula 1. Espera este homem na Ferrari do ano que vem.
Eu acho que o Leclerc está suando frio desde já. Coitado do Leclerc, né? Esse aí vai pagar uma grana em psicólogo. Já está pagando, né? Porque Carlos Sainz, de novo, alugou um apartamento na cabeça dele. Então vamos lá. A gente tem um segmento inaugurado. Os pilotos que já estão fazendo hora extra na Fórmula 1 neste momento. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2024 com 4 etapas realizadas. Lance Stroll deveria estar fora. Ele não entrega resultados, ele só está no banco da equipe porque o pai paga. E, sinceramente, eu não posso dizer que ele é um pereba, porque a gente teve o Nicolas Latifi um dia na Fórmula 1. E a gente teve tantos outros pilotos pagantes que eram horrorosos. O Lance Stroll está bem longe de ser um horroroso, mas ele está aquém das expectativas que o próprio pai dele levantou para a equipe. Então não sei se vale a pena manter o Lance Stroll na Fórmula 1 por muito mais tempo. A dupla da Haas, Nico Hülkenberg e o nosso amigo Magnussen já estão de hora extra na Fórmula 1. Isso porque a Haas está melhorando em 2024, coincidência ou não, sem o Gunther Steiner. Se bem que eu acho que a Haas ainda é o patinho feio do Gene Haas. A Haas é o filho preso no calabouço que o Gene Haas esqueceu, que todo mundo sabe que ele tem mais foco na NASCAR do que na Fórmula 1. Mas o Hülkenberg e o Magnussen, eu não sei mais o que eles estão fazendo na Fórmula 1 há muito tempo. Valtteri Bottas, com todo respeito ao Bottas, porque ele, até o Drive to Survive dá uma melhorada na imagem dele, porque no tempo que ele ficou na Mercedes, ele até tentou esboçar uma reação contra o Lewis Hamilton. Ele que começou muito bem na Williams, mas, assim, já deu de Valtteri Bottas na Fórmula 1. Ele só serve para o fator diversão, porque ele tem aquela cara de caminhoneiro, usa aquele mullet, aquele bigode. Se bem que eu não sei agora como é que ele tá, se ele mudou o estilo dele. Se eu não me engano, ele pintou o cabelo também. Teve essas coisas que ele andou fazendo. E o nosso rei do eu não sei mais o que ele tá fazendo na Fórmula 1. Logan Sargent, não deu certo. Alguém tem que conversar com o pessoal, com a holding que chefia a Williams hoje, que não deu certo o projeto Logan Sargent. O que para muitos é visto como uma pena, porque ele pode até ser um piloto promissor, um piloto que entregou desempenho em outras categorias, mas o Logan Sargent foi fritado de uma forma inacreditável. Ele está realmente aquém da categoria. Ele bate toda a prova. É inacreditável. As pessoas ficaram reclamando do que a Williams fez quando colocou o Alexander Albon, tirou o carro do Sargent quando o Albon bateu e assim a Williams ficou só com o carro. Mas na corrida seguinte, quando o Sargent precisa mostrar desempenho, precisa mostrar resultado, ele vai lá e bate de novo em treino. Aí não adianta. A Williams, que não tem estrutura, já tá capenga, não consegue levar equipamento de um país para outro, só vai ter chassi novo em Miami, tem do prejuízo um atrás do outro, e aí o nosso amigo Logan Sargent vai lá e dá mais prejuízo para a equipe, sendo que este é um dos principais efeitos colaterais para os críticos, né? Um dos efeitos colaterais da sua inabilidade e incapacidade para pilotar um carro de Fórmula 1. E não, eu não me esqueci do Daniel Ricciardo. Me dói falar isso, mas Daniel Ricciardo está fazendo hora extra na Fórmula 1. Sim, ele está com os dias contados. Na minha opinião, ele não chega a Miami. E isso se o Helmut Marko não colocar o Liam Lawson como substituto dele já na China. Esse vídeo vai ser publicado durante a semana do GP da China. Então, se isso não acontecer, se o Liam Lawson não aparecer na China para pilotar o carro da Bicarb, vai ser uma surpresa. Mas, infelizmente, o Daniel Ricciardo não chega a Miami. Até para tristeza dele, porque ele adoraria sentir o calor da cidade norte-americana. Tudo isso, todos esses nomes que eu citei, e eu falei de aproximadamente 5 nomes, 5 nomes estão ocupando lugar na Fórmula 1 de forma desnecessária para pilotos que já poderiam estar na categoria vindos da Fórmula 2, vindos da Fórmula E, sabe? São pilotos que são promissores. O Theo Pourchaire, por exemplo, está tentando lá a vaga para as 500 milhas de Indianápolis. Muita gente pode falar que o Drugovich não está pronto, mas querendo ou não, ele foi campeão da Fórmula 2. A gente tem vários pilotos
que venceram a categoria de acesso e não ocuparam vaga porque a Fórmula 1 não mudou os seus postos, não tem os mesmos 20 pilotos há pelo menos 2 temporadas. Isso precisa mudar, não só pelo cenário de momento, mas também pelo cenário futuro. Eu acho que as regras, mudando o pacote técnico das regras em 2026, a gente tem que ter uma renovação. E a gente até encontra algumas respostas do desempenho de alguns pilotos, principalmente no caso do Daniel Ricciardo, que não se adaptou a esse pacote técnico, e isso é algo absolutamente normal. Alguns pilotos se adaptaram mais a outros, à mudança das regras que aconteceu entre 21 e 22, isso é normal, isso aconteceu inclusive com Hamilton, claramente ele sofreu de problema de adaptação com esse pacote novo. Outros pilotos se beneficiaram disso, o Verstappen se beneficiou, o Lando Norris se beneficiou, e isso faz parte da evolução do esporte, isso faz parte da evolução dos próprios pilotos, isso faz parte das características dos novos pilotos. Essa geração nova que tem outros elementos técnicos para conduzir carros de Fórmula 1, usam muito mais os simuladores, tem a geração dos videogames, tudo isso entra no pacote e as mudanças de regras e das características dos carros também. Se a gente pensar do quão diferente era a Fórmula 1 quando o Alonso estreou em 2001, gente, 2001, e que a Fórmula 1 que o Hamilton estreou em 2008, e como esses dois pilotos perduraram e prevaleceram, entregando performance e vencendo corridas, vocês iriam parar de achar que os dois são velhos demais para a categoria, porque eles estão fazendo algo acima da média. Eles estão se posicionando aos trancos e barrancos com carros que não são os carros mais rápidos na frente de metade do grid. E dentro dessa metade do grid, que Alonso e Hamilton estão na frente neste momento, pelo menos metade, 5 pilotos estão fazendo hora extra e ocupando o lugar de pilotos que são promissores, que têm talento e que poderiam ter espaço na Fórmula 1. Eu gravei esse vídeo não só para comentar a permanência do Alonso na Aston Martin, mas também para trazer foco para esse aspecto da discussão. O Alonso e o Hamilton estão perdurando na Fórmula 1 porque são acima da média, estão acompanhando a evolução da categoria de alguma forma. Por outro lado, essa permanência dos dois indica que não só tem equipes que não querem apostar nos pilotos novos, mas que também tem pelo menos 25% desse grid que está de hora extra e que precisa ser excluída da Fórmula 1 para dar lugar para o novo. Eu peço desculpas desde já se você é fã do Logan Sargent e do Daniel Ricciardo, e meus pêsames para vocês, porque para mim esses dois pilotos estão condenados, eles não vão terminar a temporada, na minha opinião, pelo andar da carruagem, e eles precisam sair para que novos pilotos entrem, até mesmo para que a Fórmula 1 continue a evoluir e continue a ser competitiva, porque precisamos de novos pilotos, precisamos de novos campeões. Eu estou esperando pela vitória do Lando Norris, pela primeira vitória do Lando Norris. Isso tem que acontecer. Estou esperando pela vitória do Oscar Piastri. Estou esperando por mais uma vitória do George Russell. O novo na Fórmula 1 tem que vir, tem que aparecer, mas esses aspectos da problemática precisam ser analisados, até mesmo para explicar por que estamos na mesmice e por que esses pilotos, por que Magnussen, Hülkenberg, essas perebas todas, ainda tem emprego na Fórmula 1. Isso e porque essa galera atrai patrocinadores, essa galera paga, enfim, todos os outros fatores que quem já acompanha a Fórmula 1 há 35, 40 anos sabe muito bem quais são, mas que eu não quis colocar nessa narrativa porque o foco principal, para mim, neste momento é o que esses caras estão fazendo na categoria. Para mim, é a hora extra e alguns deles já estão de aviso prévio há algum tempo.